Podcasts. Caro ouvinte, quem fala é a Luciana Vendramini e estamos já na segunda temporada do podcast Retrogosto. Aqui vamos falar de mente humana, saúde mental e saúde emocional. Vamos olhar para o nosso cérebro, vamos tentar entender como é que ele funciona e vamos acabar com o tabu ao falar de saúde mental. É isso, sejam muito bem-vindos a essa viagem ao desconhecido e misterioso cérebro. E hoje eu faço a segunda parte da entrevista com o meu convidado super mega especial, o artivista Duda Penteado, que vive entre os Estados Unidos e o Brasil há quase 30 anos, realizando performances, vídeos, instalações, murais, esculturas, pinturas e outras práticas plásticas. Os trabalhos de Duda têm como referência temas significativos e atuais voltados à paz, à globalização, diáspora, dupla identidade, injustiça social, identidade cultural, sustentabilidade, entre outros fenômenos geopolíticos e sociais do século XXI. Duda fez muitas exposições em galerias, instituições culturais e museus nos Estados Unidos, Brasil e Europa. O que você experimentará ao conhecer mais sobre Duda e a sua obra é a arte de um intelectual. O trabalho de Duda não pode ser relegado apenas a um movimento ou a um determinado país. É claramente a arte de um pensador global. Bem-vindo, Duda! É um prazer estar de volta aqui, Lu. Ai, que bom te receber. A gente tem que aproveitar que o Duda está aqui no Brasil e gravar, né, os nossos episódios que a gente foi desenhando com tanto carinho. O Duda é muito estudioso e então eu queria falar com ele sobre... Ele estuda muito a mente humana, o cérebro. Nós falamos sobre, no episódio passado, pintar com o cérebro direito, não é isso? O exercício de... É a arte da como se relaciona a arte com o cérebro. E a criatividade, ela está diretamente conectada com o lado direito do cérebro, né? E essa relação do fato, da coisa matemática que está do lado esquerdo, e da parte criativa, subconsciente, está do direito, né? E o artista, ele acaba usando, obviamente, um pouco dos dois, mas muito mais do lado direito. E nesse outro episódio, na nossa segunda parte, o Duda fez uma pesquisa, um estudo muito legal, saúde mental no impacto da tecnologia nas mídias sociais. E ele contextualizou porque na época que nós gravamos a semana passada, retrasada, a primeira parte, eu fui hackeada. E aí ele trouxe um pensamento, uma reflexão muito importante. Inclusive uma, Duda, que você falou, que eu já estou parafraseando, mas eu estou falando dos direitos autorais de Duda Penteado. É que você disse, imagina as pessoas que têm uma profissão que foi criada com esse advento da tecnologia. Por exemplo, a pessoa que precisa do Instagram, um influencer, que usa as redes sociais, o Instagram e o Facebook e outras redes, para divulgar o trabalho dele. Ele falou, se um dia acabar, sumir o Instagram e tudo, como que esse profissional vai sobreviver? Porque outras pessoas que fazem hoje conteúdo, não só influencer, vieram de carreiras, né? Vieram de outras carreiras. Então, tem ali solidificado aquilo que você falou, isso que ele falou. Eu fiquei brisando nisso muito, Duda. É porque, assim, uma das coisas que eu não sei quem pensa muito nisso, mas na realidade, historicamente, a gente vai vendo o que a tecnologia vem fazendo. E quando a gente fala da questão do website, né? O website é uma coisa que você compra o website, ele é teu. Então, tudo que você desenvolver com ele, obviamente, websites eram complexos, pareciam grandes livros, agora é uma coisa mais dinâmica, fluida, mas ele ainda é o seu direito autoral, é seu. E o e-mail também. Então, são coisas que as pessoas não podem tirar de você facilmente. Aí o que aconteceu? A gente vem vindo um movimento
empresas de tecnologia começarem a entrar nas empresas de mídia, né? De opinião pública. E você vê que aconteceu os Googles da vida, os Facebooks e os Twitters. O que acontece? A gente fica achando essa coisa, é de graça, é democrático, mas, na verdade, aconteceu uma coisa da informação ser mais democrática por esses meios de mídias sociais, mas quem são os donos deles dominam isso. Então, assim, as pessoas têm que realmente pensar, porque existem pessoas no mercado hoje em dia que estão vivendo e ganhando dinheiro no Instagram, no Facebook, o Twitter, muitas coisas que não foram, não sei quando foi falado no Brasil, mas uma das minhas opiniões que o Elon Musk, quando ele comprou o Twitter é o veículo da comercialização da criptomoeda. Então, ali, toda a informação de como funciona dos grupos está ali. É muito dinheiro que está rolando ali. E, assim, as pessoas que talvez não entendam essa economia, né, que acontece por esses meios ou não tão a fundo, podem se confundir. Isso aqui é legal, de graça. Não existe nada de graça, existe um sistema, né? E para fechar esse pensamento, a gente vê que depois começou a ter escândalo um atrás do outro, né? O Google, começaram a vender a data, que é a informação, né? Sim. Então, assim, existe um produto que foi feito. Então, o primeiro questionamento aqui, nós viramos o produto. Exatamente. Entendeu? A gente é um joguete. Existe o mercado. Um brinquedinho ali nesse mundo virtual, não é? Então, nós viramos o produto. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que ter muito cuidado de não... Se você está usando mídias sociais, que você não põe a sua carreira tudo em uma só. Que você tenha uma pulverização da sua imagem, do seu trabalho, trabalhando numa mescla de camadas, né? Para você não ficar na mão de uma coisa. Nossa, eu fiquei muito impactada com essa reflexão que você trouxe, porque o Duda ficou bem chocado, né? Que eu falei, Duda, foi hackeada. Primeiro entraram no meu WhatsApp, entraram no meu Instagram, postaram um monte de coisas que... Pegaram vídeos meus que eu fiz e colocaram trechos que... Como se eu estivesse aprovando aquele tal do investimento que os hackers estavam propondo. Aí o Duda falou, cara, você não é dona de você. Você entendeu que você não é dona nem do seu próprio Instagram, cara. Você tá na mão de um hacker. Cara, isso a gente tem que pensar sério. Exatamente. Assim, pensando um pouquinho o que está acontecendo no mundo, que os maiores roubos do mundo são feitos por meios tecnológicos. Pois é. Mão armada, essas coisas, isso virou coisa que existe, mas é uma coisa muito pequena, o que acontece no mundo dos negócios hoje em dia. Os maiores roubos são tecnológicos e pessoas invadindo espaços, identidades e bancos. Então, assim, existe todo um novo mundo, né? Uma geografia nova, Sim. A geografia do metaverso, né? Que Exatamente. é uma geografia nova que a gente está dependente disso. Imagina, você, veja bem... O que aconteceu com você é o nosso assunto do dia aqui hoje. Exato. Você foi hackeada e você começaram a criar a sua imagem e ir atrás dos seus followers, as pessoas Sim. que te seguem e assim, começa a afetar a sua imagem, imagina. Se você não consegue recuperar aquilo... E afetou a minha família, afetou meus seguidores, né? Entra numa questão emocional, né? Eu fiquei super nervosa. Então, cada vez que falavam, tem outro stories. Ai, meu Deus, o que eles estão falando? Aí colocavam vídeos de influencers, trechinhos, e eles falando assim, muito legal isso, gente, façam mesmo. Aí vinha lá o tal do investimento para arrancar grana, né? Então, eu fiquei tensa, então foi uma força-tarefa, a Duda ajudou muito, o Duda ficou só fazendo questionamentos e reflexões e a gente quebrando a cabeça para tentar bloquear, entrar nesse... Foram 3 dias, gente. E apareceram vários profissionais. Exato. Eu sei fazer, eu sei deshackear, eu sei. Então, aí outro mercado. Aí querem cobrar uma fortuna. Cobrando uma fortuna. E assim, a gente nem sabe se é o próprio que deu o golpe, aí ele então, volta. É uma coisa assim... mistério. Extremamente... É um novo mundo, né? Que assim, eu acho que o que acontece, uma das coisas com a tecnologia, quando ela começa a acontecer, ela é muito rápida. Ela é muito rápida e às vezes a gente não tem como a raça humana, o ser humano, Sim. tempo para digerir o que não é tudo tem. Isso. E o grande problema, Lu, não é nem eu e você, eu acho. Porque a gente vem de uma outra era e a gente passou por camadas da vida.
eu fico imaginando esses jovens de hoje em Sim. dia que nascem dentro disso. Pois é. Então, assim, eu acho que o impacto neles a gente vai começar a entender daqui uns anos, assim. Coisas como, por exemplo, o cyberbullying, né? Duda, você me falou isso, eu fiquei passada que existe tanto. Você tem duas coisas acontecendo. Você tem os jovens que agora estão viciados, querendo estar presente o tempo inteiro. Sim. Isso é uma comunidade que a gente nunca participou, né? Que eles passam pro amigo para continuar postando. Então, o que acontece, falando da mente e do corpo? O estresse, ele vem quando você não entra num relaxation, que você não tem um break. Sim. A mente humana, ela precisa dar pausa, como dormir, acordar. Sim. A mesma coisa você precisa, a criatividade também depende disso. Você mudar de cenário, de você ter um break, de você refletir, o silêncio, a fala, tudo faz parte da estética de ser humano. A tecnologia, ela não existe essa pausa. Então, assim, as pessoas deixam de viver uma realidade concreta física para estar agora. Quanto que elas vivem na realidade concreta física e quanto que eles vivem no cyberspace. Na tela. Na tela, nos Instagrams da vida, em tudo isso. Então, o que acontece? Esses jovens estão completamente viciados, né? O tempo inteiro tem que estar presente, 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 presente. E aquilo vai criar uma loucura muito grande na cabeça deles. Uma disfuncionalidade. Sim, e tem essa coisa, né, de espalhar nudes. Isso é o cyberbullying? Não, então, aí o cyberbullying tem outras histórias, assim, de você ter o bullying, né? Digamos, os jovens sempre um fica lá pegando meio o pé do outro. Mas agora a coisa é mais louca. Você pode criar um fake identity, né? Uma pessoa que não existe. Eu já escutei histórias dessas. Ele criou um fake, aí foram pegar quem era. A pessoa que queria fazer um bullying no outro criou uma identidade de uma outra pessoa e começou a atacar por aquela pessoa, então... aquela outra pessoa, e aí demoraram um tempo para descobrir que quem tinha criado aquele outra identidade. Então, assim, existem ainda essas loucuras que você pode ser vários na internet, você pode ser uma pessoa, você pode mentir a sua idade. Mentir tudo, quem você é, e você pode operar por outros ou por seres invisíveis, né? Eles são visíveis, assim, pela tecnologia, mas não existem na realidade. Sim. Então, assim, é uma coisa muito mais complexa, né? E o jovem está exposto a isso, essa rápida informação, essa rápida manipulação também que pode acontecer e esse abuso que pode ser constante. Existem histórias, assim, incríveis a respeito disso hoje. Não, o que mais me impressiona é assim, na nossa época, né? Se a gente quisesse fazer alguma chantagem, a gente nunca pensou em uma foto. Ah, vou lá na casa dela, no álbum de família, né? Hoje, essa questão da foto, de você até montar uma foto e botar no colégio, ali no recreio, e um espalhar para o outro, pode ser fake. Mas está falando de uma pessoa que está ali na realidade e afeta isso loucamente. Então, traz suicídio, traz problemas emocionais seríssimos, né? E hoje eu acho esses jovens de telas, eles são altamente fechados, introvertidos, eles não conseguem conversar. Eles não têm uma vivência de socializar, como a gente fazia isso no colégio, para mim, também tem essa função de socializar, de mudar de ares, de falar, de conversar, de se frustrar com um amigo, tomar bronca do professor. E essa galera das telas, eles não sabem socializar, não conversam, são todos embotados, a maioria. Aí você está falando uma coisa muito interessante, porque veja o que acontece. Eu acho que a socialização do ser humano, a parte dela, ou digamos que ela é uma coisa que é alinhada com a democracia, é você poder estar junto, mas às vezes não ter a mesma opinião. Uhum. Imagina um mundo que todos nós tivéssemos a mesma opinião. Isso é um mundo completamente boring, chatíssimo. Não, entendeu? não dá, então, não. assim, você tem que respeitar, o mundo é respeitar as diferenças. A gente não precisa pensar igual. O que a maioria das vezes tem que fazer é achar aquele núcleo que a gente está em comum. Uhum. A gente não precisa ser igual, mas a gente tem uma parte que a gente se conecta. Ser humano, ou por uma comida, ou por uma experiência. Então, assim, o que acontece? Um dos grandes problemas das mídias sociais foram que eles foram mapeando os dados de todo mundo e as pessoas acabam, na sua solidão
da internet, do metaverso, se juntando aos grupos que estão online, que pensam sempre igual. Fazendo grupinho, mesmo assim, né? E, Virtual. e aí você abre uma janela incrível para o radicalismo. Que você só está conectado. Então você começa a ver um impacto social que a gente vê nos últimos anos, é toda uma guerra que existiu. Você vê esses movimentos de rua que existiram, Black Lives Matter e esses movimentos radicais, eles são todos alimentados por fake news ou realidades de grupos que realmente existem, de certa forma, que se conectam agora pelo mundo inteiro em pensamentos extremistas. Nossa, e elas estão perdendo o tato humano de entender que ser humano não precisa ser igual, pensar igual. A gente tem que ter um lugar que a gente se respeita como ser humano, mas não é isso. Então, assim, até a mídia social criou um problema incrível. E por que fizeram isso? Porque eles ganham dinheiro, né? Se você gosta de uma coisa e tem um comportamento, você também gosta de um produto, enfim. Se virou um marketing. De novo, viramos todo mundo um produto de massa, onde eu e você somos o produto. Totalmente manipulado. E quando eu alinho, tanto que você tá no teu Instagram, no Facebook, se você entrar lá, esses já são tecnologias AI, né? Avançadas, que começam a ler o nosso comportamento. Então você vai lá, você põe, eu gosto de blusa. Dali a pouco você olha ali, apareceu um monte de coisa de blusa ali no seu feed. Aí apareceu 20. Pô, como é que eu sei que eu gosto de blusa? Olha, eu gostei dessa blusa também. Eu comecei a entrar isso na época que eu percebi, né, que eu falei, gente, que eu entrei numa neura, tipo assim, estão me ouvindo, estão me filmando, tem alguma coisa aqui que me filmam, porque é impressionante, né? Então eu pesquiso muito de comportamento humano, psicologia, psiquiatria, cérebro. Gente, chove só isso nas minhas mídias. Até que isso é bom, né? Mas o problema é quando você está vendo uma bobagem, né? Blusas. Aí você só vê blusa. É um tédio. Então, eu acho que tem vamos lá, a tecnologia tem uma coisa muito legal. Claro. Que propõe pra gente tantas coisas. A gente pode falar qualquer um número, tem tantas coisas, mas assim, o perigo é a gente começar a entrar. Eu acho assim, a conversa do AI, toda vez que tem. Fazer uma reflexão histórica, toda vez que existem grandes avanços tecnológicos, existe um perigo para a humanidade. Vamos lá. Por volta de 1870, a Revolução Industrial Inglesa, que o pensamento era que todas aquelas máquinas iam produzir, trazer oportunidades, enfim, trouxeram trouxeram, mas esse crescimento foi para poucos e você acaba vendo que teve um trabalho quase escravo nessas indústrias na época. Terrível. Não foi passado para a população. Então você começa a ver esses grandes avanços tecnológicos com também uma ferramenta de manipulação num outro nível. Sim. Aí vamos lá, falar um pouquinho da indústria, da Revolução Industrial Inglesa, mas vamos, Primeira Guerra Mundial, avião. Pô, avião grande, vamos viajar o mundo inteiro, aí se criou a bomba com avião e se usou o avião como uma forma de guerra muito forte na Primeira Guerra Mundial. Uma coisa que foi criada para um bem da humanidade também foi usado por uma coisa problemática. Segunda Guerra Mundial, vamos lá, inventaram a bomba atômica. Pois é, aí escalaram o próximo, the next level. E aí você vai vendo, esses avanços tecnológicos, eles estão sempre amarrados com um perigo para uma liberação, mas um perigo para a humanidade. Uhum. E a gente entra agora numa coisa que eu venho chamando, a gente teve essa conversa, a renascença tecnológica do pós-século XXI, que é o AI. Sim. Inteligência artificial. E isso vai abrir imensas possibilidades para o homem, incríveis, mas também vai abrir imensas oportunidades para manipulação e controle. Claro. Então, essa ferramenta ela pode ser tão poderosa. Há sempre o questionamento, eu acho que essas ferramentas elas existem para empoderar a nossa liberdade de expressão ou para que poucos controlem muitos? Olha, Duda, essa frase eu já amei. Vou ter que até escrever essa frase aqui. É impressionante, olha que baita reflexão. E eu acho que isso é uma coisa assim, importantíssima que a gente controle esses meios, porque é uma coisa que tá acontecendo agora, né? A tecnologia ela não espera, ela é muito rápida, veja bem. Hoje em dia a gente trabalha pelo telefone celular. Imagina, a gente faz tanto trabalho pelo seu celular. Pensa isso.
24 horas. Cinco, Ele é também vamos lá, sei lá, relógio, 5 anos despertador? atrás ou mais, menos de 10 anos, você trabalhava no seu celular? De Não, forma alguma. não. Quando eu mudei Primeiro para que era um Nova York, eu tijolo. falava no orelhão, entendeu? Então, Eu falava no orelhão. Aí saiu o primeiro celular, né? aquele Era um tijolo. trambolho, um tijolo. É assim, a tecnologia ela vai transformando a sociedade e às vezes não existe um momento para reflexão e as pessoas digerirem. Existe hoje acho que um dos grandes problemas é o consenso internacional para que se criem leis e normas, e aí você entra nas guerras de ideologias de países, entendeu? Então, assim, será que a gente vai conseguir criar um consenso internacional? Porque o cyberbullying, os grandes roubos da tecnologia entram em bancos, em tudo, são internacionais. O cara te rouba lá, sei lá, da Índia, do Brasil, lá do Caribe, entendeu? Quando você vê, pum, saiu dinheiro, fizeram todo o negócio, você não tem como pegar o cara. O cara tá em outro país, em outro lugar, entendeu? Você Sim. até descobre de onde veio, mas e aí? Como é que vão prender o cara? Tem que falar com a lei do outro país, com outro, com outro. O cara não quer pego. Então, assim, precisa existir um consenso de leis internacionais para que exista um equilíbrio, um controle. Sempre tem que ter uma regulamentação de alguma forma, né? Ajuda o homem a se autobalancear. Só que essas questões do cyber, do metaverso, eles são não só globais, como são espaciais. Total. Essa coisa, então, do metaverso, né, também é assustadora, assim, porque é uma outra maneira de você não ser dono de si, né? Porque você cria um metaverso aí que tá fazendo o seu trabalho. É, e eu acho assim, você está trazendo um questionamento, o que eu acho interessante, a gente fala de geografia, né? Existe a geografia física que a gente vive. Vamos lá, vamos pensar. Eu penso que você vai comparar, por exemplo, o sistema político e social de um país como o Brasil com países pequenos da Europa, é muito problemático. Você tem que comparar o Brasil com um país grande. Sim, Porque na geografia física, por exemplo, do Brasil, você, além de ser um país novo, uma é. estética nova, de uma mistura nova, vem no contexto social, a geografia dele é muito grande. São muitos países dentro de um país. Sim, E com muitos países que vieram para esse país. sim, Então, para você entender essa geografia física, você tem que comparar com modelos dos Estados Unidos, que está acontecendo. Países grandes que têm mais ou menos o sim. mesmo formato, uma história. Então, assim, existe essa geografia. A gente vai entrar na geografia do metaverso. As pessoas vão vender coisas, vão vender terreno, vão vender Nossa. espaço. As pessoas vão estar o dia inteiro, olha, eu vou comprar o meu óculos, minha blusa do metaverso, entendeu? Tá começando a existir toda essa conversa, que essa conversa está diretamente ligada aos videogames que agora operam com a criptomoeda, que é uma moeda que ela é de verdade. Se teu filho falar para você que ele está jogando lá e ganhando uma grana, fique esperto que pode ser que ele esteja realmente ganhando Mesmo. uma grana. Já não é mais aquela coisa, ganhei pontinho, perdi pontinho. Então, Eu vivi essa experiência com meu sobrinho. Eu falei, como assim? é, R$ 1.800? Como assim? Aí torrou tudo em game, foi na loja e videogame, essas coisinhas de por exemplo, tecnológica. a Microsoft, que a gente pensa que fazia computador, desapareceu nada. Eles dominam o mercado de videogame, dominam o mercado de videogame, Sim. movimenta 10 vezes mais que o mercado de Hollywood de filme. É Sério? muita grana. A molecada chega lá e você vai ver os primeiros joguinhos, é tudo de graça. Você entra lá, brinca um pouco de graça, aí pum, você tem que pagar e entrar no Pegou, jogo. né? Começou Aí a eles já jogar, estão pegou. viciados, pai, me dá um dinheirinho para entrar no jogo. Meu, movimenta bilhões, bilhões, é uma Nossa, coisa assim mega. Então, assim, essas coisas estão amarradas agora no metaverso, com AI, com sim. cyber, com tudo isso. E esse é um mercado gigantesco que ainda não tem uma regulamentação globalizada, assim, que você possa controlar pelo mundo. E, assim, existem diversas disfuncionalidades que é difícil você entender como de repente pegar uma pessoa corrupta, um ladrão, uma questão maior que está acontecendo. Então, eu acho que isso é uma coisa assim que ela é maravilhosa pensando na mente humana que está sempre criando, mas assustadora também. Completamente, porque até é sem limites, né? Que você cria uma ferramenta, né, como o videogame. Foi lá, um ser humano criou. Mas o que aquela ferramenta possibilita é além do criador.
né? Então aí você entra num mundo infinito, cheio de opções que você quer desbravar, quer experimentar. Eu lembro que eu fiquei viciada em Tetris, Game Boy. Meu, eu fui fazer um passeio no navio. Olha isso, no navio, uma coisa paradisíaca. Aí tava com o namorado, minha irmã, amigas, e eu carregava o tal do Game Boy, que era aquele de fechar, sabe? Eu tava morando em Nova York nessa época, e vim pro Brasil fazer esse. Todo mundo em cima ali, naquele pier do navio, aquela visão louca, linda, e eu lá, no Tetris. Aquele dia eu fiquei impactada comigo. Olha o que eu estou fazendo e o que eu estou perdendo. Então eu fiquei tão obcecada ali no Tetris e ganhando os níveis e níveis que eu deixei de ver uma paisagem. Naquele dia eu desci pro quarto lá do navio, fechei o Tetris, coloquei na bolsinha e eu só não joguei no mar para não poluir. E nunca mais abri, Duda. Porque é sem limites. Depois do Tetris, eu ia entrar naquele outro, do BlackBerry, que já estavam me ensinando, né? Que faz com as duas mãos assim, né? Que usa as duas. Então, hoje eu passo longe, assim, de game, porque eu sei que te aprisiona. E não só a sua mente, aprisiona o seu corpo. Então, as pessoas que estão viciadas nisso, que usam aquele fone, né, tem estudo que elas estão ficando com a cabeça, né, afundada, assim. Então, corcunda. Tá todo mundo aqui, ó, com corcunda de Notre Dame aqui. Eu chamo de cacunda. Tá todo mundo com as cacunda aqui. Entende? Aí você vê ali a mesa, assim, eu chamo de pacotinho, tá? Só tranqueira, trash food. Então, não é só a saúde do cérebro, emocional, mental, a do seu corpo. Então, é aquele monte de pacote de pizza, de pacotinho. Aquilo me causou, assim, um pavor, né? Eu vi muitas situações, assim, de gente viciada em game. E vi e vejo ainda, né? É, Vi e é. vejo, mas aquilo me deu muito pavor. Me deu uma coisa assim de aprisionamento mesmo, sabe? Quando você fala que esses jogos são super inteligentes, isso é real. E você tem que usar todos os dedos aqui no teclado. Eu fui tentar aprender outro dia, falei, ai, que chatice. Na minha época era só aqui. E aí tem que usar, esse desce, esse sobe, esse vai pro lado, esse aqui, esse atira. Falei, não, não quero. Eles estão completamente no outro nível, né? Não tá E tem essas coisas que não participaram da nossa geração, que eles entram em grupos, assim, amigos Sim, internacionais, o que jogam aquele mundo. joguinho, entendeu? Bom, o meu sobrinho aprendeu a falar inglês jogando esses jogos. Então, Foi uma coisa, assim, legal. Mas, isso é assim, legal. A eu, gente aprendia inglês ouvindo músicas internacionais, né? e eu acho que vai ter coisas muito legais. Imagina você fazer uma aula de história. Ah, Aquela história que sim. você vai ficar com o óculos inteiro, você vai ficar. Mas assim, se fazer uma aula de história com o professor Sim. de história, todo mundo com óculos, fala, bom, vamos para Roma. Vamos ver o E você Coliseu como vê ali, era. e É, você poder andar. Isso são ideias fascinante. geniais, assim. Eu acho que acho não, certeza. A mente humana, a nossa criatividade, ela trabalha com cor, cheiro, ela associa uma série de coisas para a memória realmente absorver. E eu acho que o metaverso, tudo isso vai ser uma ferramenta muito grande, mas Você colocou aqui, ó, metaverso, a inteligência artificial, NFT. Você tem um trabalho, um projeto de NFT maravilhoso, né? exato. Que está saindo. Não sei até que ponto você pode falar ou não. Mas eu conheço esse projeto e é assim, meu Deus! Então, vou contar um pouco da parte filosófica sem entrar muito no Ai, eu detalhe, amei a história. porque Pode a falar o gente nome? tá. Pode, vai lá. Bird of Revelation. Ó, comecei a falar blá, blá, blá. Revelation. O Bird of Revelation. O O pássaro da pássaro. revelação. Então, Puta, a história me pegou num grau, mas num grau. Eu falei, gente, NFT é isso? Que tesão, cara. então, o NFT é uma coisa legal, assim, existe, bom, vamos voltar assim um passo atrás. A criptomoeda, ela não vai desaparecer. Essa conversa que tem oscilação, Olha, você até falou de um pensador aí, Yuval Noah Harari, sei lá como é que é o nome dele.
is an Israeli public você que... Ele é, na verdade, um dos grandes historiador, filósofo, que está muito conversando. É um historiador que fala do futuro. Que Eu acho demais. muito legal. Ele usa algumas, obviamente, a história ela trabalha por repetições, né, de formatos. E ele fala muito dessas, ele faz reflexões do passado, mas ele fala muito do futuro. Eu gosto. Assim, dá indicadores ao futuro. E ele está falando muito do perigo e das possibilidades do AI, da inteligência artificial. É um dos pensadores que vale muito a pena quem está interessado no assunto pesquisar. Passa para eles, porque ele é um pensador importante para a gente entender da transformação social que a gente vai ter. Acho que vale a pena. Fala o nome dele. Ele é um historiador. Você colocou um aqui. Harari, ele é um israelita. A história dele é muito interessante porque ele vive em Israel, que tem toda essa questão da raiz que sempre aconteceu do conflito religioso, né? Cristão, muçulmano, judeu e toda a história, né? Jesus, onde ele andou, toda essa história do impacto social é ali. E Israel também tem a tecnologia de ponta do mundo, né? Eles trabalham com os Estados Unidos, é de ponta a tecnologia. Então, assim, ele vive naquele mundo onde ele pensa muito nessa questão da evolução da humanidade e dos momentos da humanidade. Então, ele fala que a gente está entrando no momento onde o AI vai dominar. Ai, Deus do céu. E assim, imagina, são ideias... Sim, muito loucas. Na verdade, a gente pode até um dia fazer uma conversa. Existem uma série de filmes, de ficções, que vão dando todas as dicas que vem acontecendo na sociedade. E a gente pode começar a assistir filmes muito antigos e falar, olha, isso está acontecendo agora. Sim. Entendeu? Se a gente tem visto. Tem toda uma dica de filmes que foram trazendo esses conceitos e estão começando a acontecer agora. Então, assim, eu acho que uma coisa importante da gente falar, assim, o que é o meu interesse como um artivista? O Bird of Revelation, você não vai sumir, né? Então, o que acontece com esse projeto? O que acontece com esse projeto? O meu interesse como um artivista é sempre trazer a arte conectada com algum questionamento social. Porque a arte, às vezes, ela tem essa possibilidade, essa capacidade de trazer à tona talvez um assunto, algo que ainda não foi digerido, que pede ainda uma reflexão. Sim. Então, assim, eu sempre busco temas importantes para fazer essa reflexão. E o que acontece? Para mim, o meu questionamento, fazendo essa pesquisa, né, onde eu comecei a construir essa questão da arte digital, o que é o meu projeto? Do artivista, criando algumas obras de arte com contexto social. Então, são artes digitais como um filme pequeno que se movimenta, alguma arte digital, imagem, com algumas outras coisas que fazem parte do pacote do colecionador. Mas a coisa mais importante para mim é que todo esse movimento que vai acontecer pela criptomoeda, porque a criptomoeda ela não precisa participar de um sistema que ela vai direto para o beneficiário, que é uma coisa muito interessante. Não passa pelo banco físico. Não passa, não, ela passa pelo... Sabe aquela coisa da caixinha 2, pegar o meu, passar por governo tal, que o cara segura o dinheiro. Um dos problemas da ONU hoje em dia é um problema de transparência e um problema de entender destino também. Sim. E o mundo de hoje está querendo transparência, destino, rapidez, quer entender o que está acontecendo com o investimento dele. Se eu vou doar $1 para sua causa, eu quero saber o que está acontecendo. As pessoas estão cansadas dessa coisa de doou, aí o dinheiro nunca chegou. Exato. Então, o que acontece? O meu projeto, a preocupação qual que é? É conectar toda essa coisa do metaverso, essa criptomoeda, ao quê? A uma ação social física. Por que isso? Porque filosoficamente, o momento que nós perdermos o momento de ser humanos, entendeu? A humanidade vai ter um problema muito, muito, muito maior que a gente já tem. A hora que a gente perder o ser humano, a humanidade vai ter um problema. De deixar de ser humano. Nossa. E ser humano é continuar fazendo o que a gente está fazendo agora. A gente se olhar no olho, tomar conversa, coisas que a gente criou um script aqui, quando a gente está conversando, ela vai mudando. Total. Então, a partir do momento que você tem mais e mais e mais distância, todo mundo vira um númerozinho.
Vou contar uma história assim muito louca que eu vi acontecer nos Estados Unidos. Você lembra quando aconteceu? Foi 2008 que teve aquela crise muito grande do mundo imobiliário que travou o mundo, lembra? Uhum. O que aconteceu nos Estados Unidos? Não tinha dinheiro para nada para os jovens, eles estavam recrutando os jovens para o exército. Sabe uma das ferramentas que eles usavam mais para recrutar jovens? Criavam espaços cheios de videogames. E quem jogasse videogame melhor era recrutado. Sabe para quê? Para operar drone, para bomba, para mapeamento. Gente, eu não sabia disso, não. Isso é uma coisa assim, tudo bem, tecnologia, serviço assim, que inteligência, esperteza. Pegaram os melhores e recrutaram. Que maneira fácil de você pegar um especialista, um cara bom, né? E qual o problema disso? Vamos lá, vamos entrar agora, porque essa conversa é importante. Pode entrar. Qual o problema disso? Se a gente estiver em guerra e vai ser matar ou morrer, e eu tiver que te matar com uma faca ou com um revólver, esse processo vai me traumatizar. Uhum. Porque eu acho que uma pessoa normal que está no estado de guerra e tiver que fazer isso, ela Sim, vai fazer. Ela vai sequela. fazer. A mesma coisa se eu tiver nada para comer, eu vou comer qualquer coisa. Sim. Mas aquilo vai te traumatizar. Traz porque sequelas. Exato. Agora, deixa eu te falar, se você é uma outra geração e tá no computador numa salinha como a gente aqui, eu tô operando um detonador de bomba que parece um joguinho que eu ganhava muitos pontos. Duda. Vai imaginando onde eu tô indo com esse fato psicológico. Meu Deus. Eu fui recrutado porque eu sou o melhor de ganhar pontinho no joguinho de guerra. Uhum. Só que esse joguinho de guerra que eu tô jogando agora tá real. matando gente de verdade. Então, ele está desconectado de uma realidade de ser humano. Sim. A realidade dele está muito mais conectado com um joguinho de videogame. Não é nem um Second do que Life, de uma realidade. Né? Cara, tá saindo sangue dessa pessoa. Eu matei. Matou real. Você tem pai, mãe, é um filho. Nada disso está passando por você, porque você não está passando esse trauma do confronto. Você está muito mais associado a um videogame que você ganhou um monte de prêmio e por isso você está ganhando dinheiro. E tá parecendo que eu tô fazendo aqui um videogame, mas você tá realmente impactando pessoas, famílias, Nossa, enfim, todas essas camadas. É isso realmente que você falou, Duda. Vou brisar nisso muitos dias, porque eu fico impressionada com o exercício que você faz, que você traz de reflexão desse mundo. Eu não sou muito do mundo tecnológico, né? A gente anda dança conforme a música, mas eu evito entrar muito nesse mundo tecnológico dos jogos, porque a minha parte obsessiva vai gostar, mas eu não quero, porque eu vi a prisão que é. Então, quando você traz uma reflexão dessa, que você está jogando um jogo, mas que pode estar matando real, e quando uma pessoa cai em si e sabe que ela matou, o que ela faz? Ela se mata, né? Não tem condições psicológicas para aguentar isso. Porque tá lá trancada na salinha, obsessivamente, dando tiro. Cara, que loucura. Você lembra agora eu vou falar, lembra da história? Qual? Dos 2 americanos que foram levar a bomba atômica pro Japão? Não. Eles estavam no avião, eles estavam numa missão. E os caras foram cumprir uma missão. Quando você está na guerra, você tem que cumprir uma missão. Eles soltaram a bomba. E, na verdade, eles foram os escolhidos, para uma coisa importante. Tipo, um mérito, né? Época. Que mérito. Quando eles viram o impacto do que aquilo fez... Nossa. Você tá vendo? Eu não sei, não. Entende o que eu quero dizer? Eu estou fazendo uma referência à Segunda Guerra Mundial, mas agora a gente está num outro nível. Sim. O nível é mais profundo, onde eu tô no jogo. Eu sou campeão do videogame, eu fui recrutado para trabalhar no exército, e eu sou o bambambam. Só que esse joguinho que eu tô jogando aqui tá afetando vidas verdadeiras. Não é igual ao joguinho. Mas como o meu mundo sempre foi do joguinho e eu não tô tendo uma questão física, será que o meu corpo e minha mente está processando a verdadeira problemática disso? E acho porque até a gente processar, elaborar, é o que você falou, a tecnologia não tá dando tempo da gente elaborar o que está acontecendo. E o que a gente faz, né? E esse distanciamento vai deixando a gente ser menos ser humanos. O que vai acontecer? Vamos acelerar um pouco. O que vai acontecer? As pessoas vão casar com androides no futuro. Ai, meu Deus. Porque ela vai falar, não, eu não vou entrar numa coisa de conquistar, de tentar entender quem ela é.
de lidar com a dor dela, ela com a minha. Já não. existe cyber Então, skin, mas você vai sabe, ser né? mais isso, vai ser um mercado gigante. Ah, eu vou casar com o robô ali, ela vai cozinhar pra mim o que eu quero. E Olha, ela eu vou tem... usar até essa palavra horrível, ela é uma escrava ultramoderna. E ela tem cyber skin, aquela ela textura boa, que eu já Então, vi tem isso. um monte de filme que já tá falando disso. Tem uns aí, eu não vou lembrar Eu agora, já onde a vi gente pode cyber pegar, skin. fazer uma lista. E tem vários filmes que a gente pode falar que estão dando Sim. indicadores. Então vai ser mais fácil. Bom, ela cozinha a hora que eu quero, Meu faz tudo que eu Deus. quero. Então, pra que eu vou querer? Oh, que morte horrenda. Entendeu? Pra quê? Eu vou casar com Que triste, com né? computador. Nossa civilização. Entendeu? Então, todas essas O coisas ser humano tá matando a humanidade total, meu Deus. que é uma Tragédia real, tragédia real. Esse é um questionamento muito, muito importante e uma das coisas que o Harari ele faz na reflexão dele, ele fala que a gente tem que botar um pouco o breque na coisa para tentar entender, para poder gerir. Não solta isso no mercado como produto. Vamos primeiro tentar ver, fazer um estudo, trazer para uma organização que possa tentar entender o impacto. Não vamos. A gente está hoje em dia naquela corrida desenfreada. Quem que cria o equipamento de inteligência artificial mais sofisticado que o outro? Ai, Duda, exatamente. E Sem essa história aí pensar do exatamente no impacto. Olha E aí o que essa história do aconteceu. submarino, Duda. O bilionário, né, se Gente, eu foi. li tudo, porque eu fiquei tão indignada, assim, com... Se o James Cameron tem lá, que nem o Thiago, meu cunhado, estava falando. Se o James Cameron desceu 30 vezes para mapear o Titanic num baita submarino, como é que essas pessoas entraram nesse submarino Xing-Ling? Sabe assim? Então, você vê como a gente cai na ilusão da tecnologia. Você cai na ilusão. Aí, quando você vê, não está equipado decentemente, né? Porque teve lá o funcionário, eu li todas as matérias, eu fiquei bem indignada, assim, com o que estava acontecendo, com o coração na mão, né? E aí o funcionário foi mandado embora porque questionou, essa segurança não tá boa, né? Isso aqui tá faltando. Então, é tão fácil cair isso que você falou, da gente não ter tempo de elaborar. Gerir, né? Gerir tudo isso. Ah, o cara fez lá o submarino, o CEO, Pica das Galáxias, o cara botou um dinheiro absurdo, já desceu outras vezes, deu problema algumas, porque eu sei que deu também, porque eu li ali. Agora tá vindo tudo à tona, né? Então, Duda, olha que lasqueira que a gente pode entrar. Ah, confia na... Eu tenho medo de tecnologia, essa é real. Então, Eu tive uma iluminação aquele dia do game do Tetris, eu tive uma iluminação. Eu peguei uma ojeriza, parece que o filme assim passou todo pela minha cabeça do futuro. Falei, nunca mais, não quero. Então, enfim, pode continuar, que eu brisei E eu aqui. acho que você teve uma reflexão, assim, quando você passou também o teu momento Instagram. Não, isso Aquilo aí... foi, assim, uma crise de identidade. Aí você pensou naquilo. Falei, Quanto que a gente. Luciana é essa pessoa física aqui, que tem Não. coração, mente, que acorda todo dia. E quanto que essa Luciana é cyber e tá no espaço ali. Você me trouxe. E quanto que isso está dominando quem eu sou hoje. Gente, eu não tinha... Aquele questionamento ficou assim, bom, nu e cru naquele momento. Foi muito duro. Foi muito duro a gente perder a mão. Perdeu geral. E você falando, Duda, uma empresa me pediu para fazer isso aqui, agora eu não consigo fazer. Eu falei, pois é, você viu? Então. Acabou toda a história. É que eu trouxe aquela conversa pra você. Olha, você tá vendo? Não dependa só no Instagram, não dependa só disso e daquilo. Imagina o dia que o Instagram falar assim, não gosto de você, vou te cortar. Pois é. E você criou todo um mercado em cima disso. Ganhando dinheiro, faturando. Acabou a tua empresa, acabou. Acabou seu business. Vai pra onde? Pra esquina? Começar a gritar no megafone. Eu pensei em tantas coisas. Duda, você não faz ideia. Você joga uma bombinha aqui na minha cabeça, eu fico brisando dias. Agora, o que eu vou falar que eu acho legal? O que eu tô trazendo no meu projeto do Bird of Revelation, que é importante para mim, são duas coisas. A gente criar essa relação, essa discussão sobre a tecnologia e a arte e o impacto social. Então, o que a gente está fazendo no meu projeto? O Bird é um avatar que eu criei para representar a natureza, a Amazônia, por ser brasileiro. Sim. É um projeto que eu venho querendo fazer muitos anos. Não só isso, você é um conhecedor sim. da Amazônia como ninguém. Você
você me dá aulas. Como ninguém não, excepcionais. mas assim, Sim, eu você viajei. Você fez expedições, Sim, Duda. sim. Você, nossa, Eu acho que amo ter essa conversa com você. o ato de ativista é você se inserir na situação do outro. Então, assim, todo projeto que eu faço, primeiro eu passo por essa experiência incubadora, vai? Eu fico no espaço. Então, eu fiz duas expedições para a Amazônia, enfim, pelo Rio de Janeiro também trabalhei com grupos com a Unesco, desenvolvi o projeto Museu Afro, que era uma reflexão sobre a história do Brasil e as camadas do brasileiro, que é o primeiro povo indígena, depois existe todas as camadas europeus junto com a da África e fez todo o povo brasileiro. Então, assim, gerir tudo isso, para mim, no meu processo de artista, e me inserir nas comunidades. Depois eu fui para o Xingu, fui adotado. Tem um nome, Como assim, Tutaluacumã. Fiquei 2 semanas e, assim, o impacto de você ficar numa aldeia que ela é circular. A gente, vamos lá, a gente vive numa cidade pós-Bauhaus. Tudo é o quadradinho, seu quadradinho, o meu, o seu, o teu. Você tem o seu escritório, eu tenho o meu. Aqui é teu. O índio não tem nada disso. A sociedade circular já abre tudo isso. Então, um entrava na oca do outro, um comia, chegava lá, comia uma comida do outro. E essa liberdade democrática é uma coisa muito louca. Eu saí da minha oca, e aí eu andava um pouco na aldeia e falei, onde é que é a minha? E toda vez que eu olhava, elas eram todas parecidas e era um círculo. Entendeu? E aí eu comecei a lidar com questões que eu adoro, que é o Mário Pedrosa, ser primitivo, ser contemporâneo. Se a gente for pensar bem, todas as dicas, os vestígios, as expressões geométricas vêm dos primeiros povos que existiram pelo mundo, a África, e daí foi andando para todo lado. Então você acaba vendo essas formas, essas geometrias que vêm de um pensamento estético, né, de viver. Sim. Então, o que acontece? Para mim, toda essa experiência, eu me considero agente da tribo do asfalto. Entendeu? Então, toda a nossa experiência é tentar entender como é que a gente faz um projeto que a tecnologia está aqui, ela não vai parar, ela vai continuar. A criptomoeda vai continuar. Sim. O celular vai virar uma outra coisa, e a gente vai ter ferramentas cada vez mais malucas de se comunicar, ter informação. Isso não vai parar. Como que toda essa tecnologia pode estar a serviço de uma humanidade que está preocupada na sua contribuição do seu ser existir, que é conectado com a Terra? Então, assim, o projeto Bird Revelation, para mim, é a minha desculpa para trazer essa discussão. Então, eu tô usando desculpa. a arte. Eu tenho aulas com você, eu amo. A arte, né? Eu tô trazendo a arte, obras de arte, de um pensamento do artivista que conecta a arte com uma ação social, com a imagem em movimento e outras estéticas, junto com ações diretas de impacto à natureza. Então, a primeira vai ser plantar árvore na Amazônia. Você compra você comprou o Bird, o NFT, você vai plantar a árvore. Tá. Então, assim, a minha preocupação... São joguinhos, assim, é que nem jogo, né? Então, o NFT Pelo que você me explicou, eu falei, nossa, parece um jogo de game mesmo, né? São várias tarefas muito legais. E ele tem muitos poderes, Exato, ele entra na questão do videogame, do super-herói. Eu desenvolvi toda uma temática, porque eu quero entrar na geração nova. Eu já sei que o mundo vai virar muito mais isso. O que eu espero que eu consiga deixar um pouquinho dessa conversa de... Gente, eu já sei que vai virar isso. A tecnologia, o AI vai fazer uma outra loucura na nossa humanidade, mas não vamos esquecer que acordamos, vivemos, dormimos, precisamos se tocar. O amor, ele não pode ser só virtual, ele tem uma coisa do toque, do abraço. Isso é ser humano. Sim. Eu espero que todo esse avanço não destrua a nossa raiz de ser ser humano. Então, assim, o meu projeto, ele tem todas essas ações que você tem que ter ações físicas de impacto na natureza. Então, isso que eu curti, as ações físicas, né? Então, você sai daquele... Você parece que está num game, mas você tem lá os poderes do Bird, que tem 1000 poderes... Então, você vai para ação física. Eu achei, assim, quase voltei para a gincana de colégio, mas dentro de um negócio tecnológico, né? Exato. É você... Eu achei lúdico demais. Abraçar uma nova técnica, uma nova filosofia de trabalho, mas trazer para continuar a nossa existência, Sim. né? E aí a gente vai de árvore, vai para tartaruga, enfim, vamos depois sair do Brasil, talvez o Pink Dolphin,
E começar a fazer todos esses projetos que cada vez que tem um outro NFT, uma ação de arte relacionada a essa economia social da arte, ela esteja conectada com uma ação física de um benefício à nossa terra. Maravilhoso isso, Duda. E eu espero conseguir. A gente vai fazer Você junto vai. com as exposições, Sim. vamos fazer debates, trazendo pessoas do espaço de arte, tecnologia, sustentabilidade, Blue Economy, para conversar o que está acontecendo nesse diálogo. Que eu as sei ONGs, as instituições, e usar a educação, porque eu acho que a arte ela tem um poder e ela tem que estar sempre amarrado com a educação, o reflexo, né? Da liberdade de expressão e como esse isso... projeto que o Duda está trazendo para o Brasil, que tem instalação, exposição, livro, NFT, né? Isso vai mexer demais. Mexeu demais comigo quando eu conheci. E toda vez que você fala do Bird, eu fico encantarada. Porque eu falo, gente, mas é muito lúdico, sabe? É como se você estivesse ali num filme mesmo do James Cameron, o Avatar, sabe? E quando eu vi o NFT dele, falei, meu Deus, que emoção ter visto ele ali na tela, sabe? Então, e o que ele traz, eu achei, me impactou muito e me pegou na alma, no coração. Porque os superpoderes dele, cara, são ações assim maravilhosas, né? Então eu acho que você conseguiu realmente unir na sua ação de um ativista que você é, um pensador e tão preocupado e tão apaixonado pela Mãe Terra e conhecedor que você é, né, Duda? Você conhece muito as plantas ali, qual é essa folha que o Bird pegou, qual não é. Então tudo isso eu acho que as pessoas vão enlouquecer. Eu enlouqueci, assim, eu achei... Me deu até vontade de entrar num game, mas eu não entrei, não. Falei, será que é isso que tem num game também? Sem entrar em detalhes, a gente vai montar um documentário também que vai contar essa Também. jornada, essa discussão da arte com a Duda, relação você do... pode falar tudo, porque eu não sei se eu posso dar esses spoilers que eu dei, mas se você quiser, meu Deus, eu quero. Eu quero Então, que e você documentário fale. a gente vai contar um pouco disso, dessa relação, dessas tensões e também dessas possibilidades do mercado, né? O ser humano, ele tem esse poder coletivo. Vamos lá. Poder Mas coletivo. vamos pensar nisso. Imagina a loucura que a gente é. O ser humano tem o poder coletivo de mover massas com a sua criatividade. Eu vou dar Sim. só um exemplo. Na Copa do Mundo, a gente move países e toda a televisão e toda a tecnologia para ver o que é um jogo de futebol. Imagina o que a mente humana e essa vontade muito. coletiva não faz. Exatamente. E nesse sentido, a gente é a raça superior. Não que a gente é mais forte fisicamente, nada, mas a nossa mente, o nosso poder de imaginar e de criar coisas coletivas e criativas é um nível incrível, né? Então a gente já entrou nessa fase do AI, a inteligência artificial. Eu só acho, assim, eu deixo um recado para mães, pais e para a sociedade que a gente consiga, num coletivo globalizado ou em grupo ou de cada país, até um pensamento que a gente possa digerir, né? O bem e o mal e que tudo isso pode criar e não ter um desespero de soltar tudo, né? Depois entender o impacto. É, o tempo da elaboração. E isso é muito real que você falou. Tá tão rápido que a gente não tá processando. A gente tá indo na dança. Quando vê, tá lá no submarino. Exato. Perdido. Aí pensar o que isso vai fazer com o seu filho, com o seu neto, né? Que mundo que a gente está deixando, né? Muito tenso. Vamos usar, então, questionamento aqui. Vamos usar a tecnologia para ser mais ser humanos ou para ser menos ser humanos? Maravilhoso. Através da tecnologia. Maravilhoso. Você viu que eu vim toda colorida, né, Duda? Esse casaco, posso falar desse casaco? Pode. Esse casaco é com desenhos, trabalhos do Duda. Ele tem uma loja virtual, mas que chega real na sua casa, onde tem umas peças exclusivas, assim. Eu tenho uma bolsa linda que ele me deu, aí tem esse casaco, tem outras coisas ali, né? Eu vou deixar, eu posso deixar aqui o enderecinho para eles? Não, acho mais legal você dar um spoiler, que eu tô aqui no Brasil, desenvolvendo uma linha com uma super empresa brasileira,
Ecológica. A EcoSimple, que desenvolve tecidos com garrafa PET recicláveis e aproveitando a sobra. Esse aqui, Duda. Que é essa cortina, um produto É um de... jeans de garrafa PET de sobras de tecido. Então, e a gente tá aqui, eu tô aqui desenvolvendo esse trabalho junto com a Axon, que vai sair para o mercado. Das suas linhas, né? Das minhas linhas tribais, que é uma referência à primeira raiz brasileira, e que esse produto a gente está levando. E faz parte do diálogo do ativista, não só criar um produto, mas criar um produto que faz parte de um processo sustentável e oferecer esse produto e essa discussão à sociedade. Esse projeto ele vai começar aqui no Brasil, porque eu sei que você vai para Dallas, para alguns países. Então, a gente está desenvolvendo ele aqui. Ele vai ter um lançamento aqui, não podemos contar onde, quando, isso ainda é segredo. Vai ter um lançamento que deve ser em São Paulo primeiro, e ele vai ter Dallas, Miami. É depois Dallas, porque você vai então, agora, a gente tá na briga de datas, ainda a gente não sabe se vai ser aqui primeiro. Eu acho que vai acabar sendo uma coisa em Dallas primeiro, depois a linha completa sai aqui, legal. Depois a gente vai para Miami, e faz parte das minhas instalações performáticas, trazendo a discussão do material como parte da obra do fazer do artista, que tem uma preocupação sustentável. Não, maravilhoso, Duda. Olha, tô aproveitando porque logo ele vai embora e todos esses pensamentos, reflexões que o Duda traz, que eu fico com ele quando a gente sai, vamos jantar, a gente fica juntos, é tão enriquecedor que eu quero trazer para cá, entendeu? E aí a gente conseguiu trazer algumas coisas, né, Duda? Dentro da arte que inclui o mental, o criativo e o emocional. E no seu trabalho social, né? Você traz muito o social sempre no seu trabalho. Imagina o que é. Vamos imaginar o ser humano sem arte. Não. Imaginar um mundo que não houvesse música, cor, expressão. Não. Para. Essa é o que faz a gente ser quem a gente é, né? Pelo amor de Deus, eu não vivo, não. Sem música. Imagina, sem música. Sem um quadro para você ficar olhando e babando e viajando. Não, para. Eu não quero nem pensar nisso. Esse é o maior diferencial do homem, né? Então. Ele necessita da criatividade, necessita de criar coisas, ele necessita de criar o belo. Quando a gente começa a entender o movimento do ser humano, né? Por que ele foi criar aquelas obras fantásticas na caverna? A gente fala, que legal, mas já pensaram no contexto que ele criou? Não existia luz. Nós estamos no estúdio com luz. Porque quando a gente vê aquelas gravuras, a gente vê ali bonitinho, ampliado, mas... escuro, com a tocha. Era um breu. Com tinta pó. Raspando. E criar aquelas obras. Então, ali se mostra... Então, a pessoa cravava com a pedra e assoprava tinta. Então, não existia... Bom, vamos lá. Não existia tinta a óleo, pincel, não existia luz, não existia palheta, entendeu? Estavam no escuro, com a tocha, descendo lá na mão. E criaram aqueles murais que preenchem uns espaços imensos, subindo ali, aqui, entendeu? Então, assim, você vê aquilo... E tinta pó. Aquilo era um pó que eles foram criando, né? Que fantástico. E dali você começa a ver a necessidade do homem ter uma relação, que eu falo, do seu entendimento espiritual de existência através da linguagem da arte. Total. Ali ele vai deixando os vestígios, né? Todos eles, todas as civilizações tiveram essa conexão com a arte. Cada um do seu forma, do seu jeito. Acabou de viver a vida nomádtica. O que ela vai fazer? Criou pote. Por que o pote tinha que ter cor, design? Entendeu? Não, ele não podia só fazer um pote. Ele conseguiu fazer um pote que era uma obra de arte. Então ali eu acho que tá a dica, né? De quem somos nós e do nosso forma de ser, né? Da nossa existência. Tantas coisas belas que a gente pode criar, né? Exato. É o belo mesmo. Se você falando isso, passou todo aquele filminho, aquelas gravuras na caverna, os egípcios, os utensílios desde a época do novo templo de Jerusalém, aqueles utensílios que eles usavam. Tudo vem junto com uma arte. Aí você falou uma coisa muito legal, veja bem. Nós, como seres humanos, e com as novas ferramentas que vão chegar, nós vamos na busca do belo, da construção, ou vamos na busca da destruição?
Porque o lado feio da existência do ser humano, ó lá, Eu tô mais para destruição. o homem se Não tô tão matou otimista, não. mais a sua espécie de qualquer outro animal. Então, Mas a vida, por isso que eu falo a relação de você ter essa coisa espiritual, de você entender que existe uma coisa maior que você. A vida é uma briga, a existência é uma insistência. A gente vai brigar pelo bem ou brigar pelo mal? É o questionamento da humanidade, como sempre. E a gente passa agora, acho que de novo, uma renascença onde essa tecnologia pode acelerar o bem, mas também pode acelerar o mal. A dominação, a manipulação, a destruição. tô Ou mais pode para isso. criar ferramentas aonde as pessoas podem ter uma Não, democracia, não uma tô vendo isso, inventividade, não. uma criatividade. Tô pendendo mais pro ladinho ruim lá. Não gostaria. Eu vou deixar assim um recado da esperança Deixa. para que Finaliza, Duda, e finaliza. depende de cada um de nós. Veja bem. Uma vez me contaram uma história, falou assim, sabe, vou te contar uma grande história, uma metáfora. Sabe um grande barco, onde tem muita gente, tá todo mundo lá. No final, aquele cara que tá segurando a direção e virando para um lado ou outro é uma pessoa só, mas ele tá fazendo a diferença. Aí ele falou assim, você quer ser quem? Aquele que entrou no barco Uau. ou aquele que está segurando a direção e fazendo a diferença? Escolhe quem você quer ser na vida. Ai, amei. Eu quero encerrar com essa reflexão do Duda. Maravilhoso. Você enche de vida as conversas, Duda. De entusiasmo. Eu fico louca quando a gente conversa. Eu fico dias pensando, elucubrando, brisando. E é isso que eu espero a gente ter, que nós tenhamos feito aqui, né? Com as pessoas que estão assistindo, ouvindo. E eu vou agradecer a presença do Duda e a honra que eu tive dele estar no Brasil, da gente ter se tornado amigo e de ter desenvolvido essas duas partes do episódio para quem está nos assistindo, né, Duda? Obrigado, Obrigada. Lu. Valeu. Obrigado. Obrigada, gente. Uau, quanto pensamento, quantas reflexões. Então eu deixo vocês com essas reflexões de Duda, que eu também vou ficar, e nos vemos no próximo episódio. Um beijo.